Muito bom estar aqui com vocês. Prazer mesmo, maravilhoso estar aqui com os meus irmãos. Vendo a Laisa, né? Vendo a Laisa dançando aqui. A Laisa está desde 2 anos, 1 ano, sei lá. Quantos anos, Laisa? Desde bebê. Hã? Desde 2009. 2009. Quantos anos tu tem? Tem 20? Então já faz o que? 9, 11, 4, 15 anos, né? Desde 5 anos de idade ela está aqui conosco. Amém? E servindo ao Senhor, uma menina especial mesmo, uma garota especial que a gente vê a presença de Deus na vida dela. A Laisa, a Fernanda, né? O Samuel crescendo aí, outros tantos aí que... Juan. Esse problema de falar que a gente sempre... Aí o cara pensa que não falou, é porque não lembra, não dá, aí é mente, mas tanta gente nova, né? Tanta gente que cresceu aqui. Eu tenho isso comigo, querido. Olha, o importante é você cumprir aquilo que Deus, a missão que Deus te deu. Amém, querido? Olha, hoje o mundo está muito complicado. O importante é você cumprir a missão que Deus te deu. Fazer agradar o teu Deus, né? Parece meio chato isso, mas hoje existe a empresa da fé, que é uma empresa que produz, que fabrica, que faz coisa, que é produção em grande escala, tá entendendo? Mas o evangelho ele não nasceu dessa maneira. O evangelho não nasceu com técnicas e estratégias empresariais. O evangelho é pelo mover do Espírito Santo. Uma das maiores denominações do Brasil, Assembleia de Deus, é a maior denominação evangélica do Brasil atualmente. Ela nasceu assim, simplesmente pelo evangelismo pessoal e pelo poder do Espírito Santo. Amém, querida? Então, estamos aqui, olha aí, temos um povo aqui, não somos uma multidão, temos outros que não estão aqui, mas que já foram alcançados através de nós. Então, o importante é nós cumprirmos a nossa missão, amém, querido? Você tem uma missão, amém, querido? Se você é cristão, você tem uma missão. Se você não é cristão, eu não digo que você tem uma missão, mas se você é cristão, você tem uma missão. Isso tem que fazer parte da sua vida, você tem que encarar isso como algo importante, amém? Do mesmo jeito que é importante você trabalhar, você produzir o seu sustento, é importante você cumprir a missão que Deus te deu como cristão, amém, querido? É muito importante isso. Nós temos uma missão. Cara, é maravilhoso, né? As canções, os louvores. A canção que estava aí na dança, né? Diz que Deus demonstrou 8 bilhões de formas de amar. Sabe por que essa parte aí? 8 bilhões de formas de amar. Porque a população do planeta, a população do mundo hoje é 8 bilhões de pessoas. Então, Jesus amou todas as pessoas. Ele tem 8 bilhões de formas de amar. E se Jesus ama essas pessoas, Jesus quer que nós alcancemos essas pessoas. É o desejo dele, é a vontade dele. E é o que nós temos enfatizado aqui, né? E não se preocupe com o horário não, porque hoje é um dia especial, amém? Hoje é um dia especial. Você sabia? No verdadeiro cristianismo, claro, a gente entende a questão dos horários, eu não sou ninguém aqui, mas tem que haver uma entrega completa. Eu estava vendo aqui, vou pedir para os irmãos colocar um texto ali, não é a pregação ainda não, tá?
Irmãos, coloca aí Atos capítulo 20, de 7 a 12. Querido, você tem que, olha lá, o domingo, a gente dá tão pouco tempo para o Senhor. Ontem nós ficamos aqui um tempinho adorando. Às vezes, para a gente entrar na presença de Deus, requer um tempo. Porque o Espírito Santo, ele não está sujeito a gente não, ele é livre. E se a gente for pegar um horário, pá, isso se chama religiosidade. Religiosidade. Eu fiz uma pregação memorável lá em Barcelos sobre esse tema. Idolatria à forma. Idolatria à liturgia. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, Salmo 115, tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. Tornem-se semelhantes. Está falando da idolatria. Às vezes nós temos idolatria à forma. Não, porque o ritual é assim, 5 minutos, 30, acabou. Eu disse, eu não tenho como me manifestar nesse lugar. O povo pegou e me colocou numa caixa. E eu não tenho. O Espírito Santo tem liberdade, querido. E a gente tem que ficar ali, esperando, aguardando a ele se manifestar. Olha, não, isso aqui é tipo piada, tá? Eu quero te mostrar como eram os cultos, as reuniões do tempo dos apóstolos, tá bom? Era desse jeito mesmo, e era desse jeito mesmo. Todos os dias eles estavam na casa e no templo, não diz isso aí? Todo mundo estava cheio de Deus, querido. Todo mundo estava cheio da presença de Deus. Todo mundo buscava a Deus. Só tem uma maneira de a gente ser cheio de Deus: se a gente se encher do Espírito de Deus. E como é que a gente se enche do Espírito de Deus? É lendo, é lendo a Bíblia, a palavra, é orando, é adorando. Olha, hoje deu 15 horas e eu já estava impaciente e satisfeito. Eu peguei o Gabriel, vamos dar uma saída por aí? Bora eu e tu aí. Eu e tu. Aí saímos, eu e Gabriel. Eu coloquei o louvor lá. Cara, a gente chora, andando, vendo o que Deus faz, as maravilhas que Deus faz. A gente precisa isso, querido. Tem tanta gente que está nas igrejas, mas não tem nada com Deus, querido. A gente precisa ter intimidade com Ele. Lembra a canção que nós cantamos? Da Nívia Soares. Diz assim, que ele quer eu quero ouvir a tua voz. Como é que é? Alguém, aquela que nós cantamos, ouvir a tua voz, Deus, que fala que eu quero ser guiado por ti, seguir a tua direção. Quem lembra aí agora? Que nós cantamos agora há pouco. Ninguém lembra? Tua voz preciso ouvir no meu coração, guiando-me. Me entrego a ti, ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Nuda o meu ser, e eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. É isso que nós precisamos, querido. O resto é só religião, querido. É só formalidade, é só ritual. A gente precisa amá-lo. Não é só no culto, na igreja. É ter uma vida com Ele. Você pode aplaudir o Senhor, não é por mim, não, é por Ele. Então a gente tem um pouquinho de tempo na semana aqui. A gente já chega atrasado. E já está com atraso, ninguém se preocupa. Mas na hora de sair, poxa, está demorando. O pastor está falando demais. Poxa, olha o tempo. Olha, cara.
Olha como era no tempo dos apóstolos, vou ler aqui rapidinho para você. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o culto, vou mudar ali o tempo, o culto até meia-noite. Meu irmão, no avivamento pentecostal, foi um avivamento de Deus, no avivamento da Rua Azusa, quando a gente está cheio, o verdadeiro avivamento, querido, você mergulha na presença de Deus, tem negócio de horário não, sabe, você está mergulhado, você está entregue, até a meia-noite. Vamos lá, o próximo, é só uma introdução aqui, só para dar uma coisinha nessa coisa. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Lucas está contando, um jovem chamado Eutico, olha o que aconteceu, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, viu? Profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e abaixo e foi levantado morto. Ei, irmão, não pensa que Deus só está naquela pregação que, oi, dá glória, irmão, aleluia, irmão. Não, tem gente dormindo ali. Quem estava pregando, cara? Era qualquer pregadorzinho? O apóstolo Paulo estava pregando e tinha gente dormindo, e o Eutico dormiu na janela. O valor da palavra não está no mover do Espírito, no que o Espírito está fazendo. Meu irmão, se você puder dormir ouvindo a Bíblia, durma. Você pensa que não está produzindo, a palavra tem poder, querido. Ela está produzindo poder na sua vida. Independente de você estar ouvindo ou não, você sabe, mano. O som, as palavras são poderosas. Nós vamos ter lá no final, um histórico de tudo que nós falamos. A palavra é poderosa. E aí, o Eutico dormiu, queda. O que aconteceu? Descendo, porém, Paulo, aí ele cai. Volta o anterior, o 9. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Viu? Paulo não cumpriu o horário. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Pronto. Próximo. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Cara, olha lá, o cara foi curado com um abraço, querido. Não diz aí que Paulo disse: ressuscita, Eutico, ressuscita, Eutico, volta à vida. Não, ele simplesmente abraçou, querido. Um abraço cura, um abraço ressuscita. E aí pronto, acabou, né? Acabou o culto. Eutico ressuscitou, subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. O culto continuou até de manhã, querido. Eu me lembro uma vez que eu fui cheio do Espírito Santo, estava eu e o meu sobrinho nessa época, meu sobrinho magro ali, criança, estava lá na minha casa, primeira vez que eu comecei a ser cheio do Espírito Santo, e a gente estava orando, a gente estava lá, o pessoal deitado, já o merindo das crianças lá, Jesus que era pequenininho, e eu e o Agno lá fora conversando. Aí nós começamos a orar, e eu comecei a orar em línguas ali, e eu comecei a orar em línguas. Quando nós demos fé, querido, era 4, 5 horas da manhã já tinha passado, ninguém nem nota, quando a gente está no santo do santo, na presença de Deus, lá não existe tempo, o tempo passou ali de uma maneira radical, amém, querido? Então, a gente precisa isso, ser cheio do Espírito Santo, ter esse prazer, essa comunhão de estar na presença de Deus, amém? Mas é isso, mas o que eu quero falar hoje é da nossa missão, amém, querido? Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Qual o nosso tema? Coloca aí, Atos dos Apóstolos. Não, coloca aí. O primeiro é João 20, 21, 22. João 20, 21, 22. Cara, essa equipe da mídia tá top, né, querido? O cara fala aqui, parece que o Espírito já vem aqui, ó.
Disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? E o próximo: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Como eu falei ontem, olha, os primeiros nascidos de novo, os primeiros cristãos verdadeiros estavam no cenáculo nesse dia. Jesus deu uma missão, é interessante isso, né? Jesus ministrou a paz sobre eles, recebam a paz, deu-lhes uma missão, como o Pai me enviou, eu envio vocês, e deu-lhe a capacitação, deu para eles o Espírito Santo, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Nasceram de novo naquele dia. Você vê, nasceram de novo naquele dia. A gente fala muito do batismo do Espírito Santo, ele é importante, mas você vê, depois desse dia, antes do batismo do Espírito Santo, isso é importante falar, antes do batismo do Espírito Santo, Pedro já fez uma reunião lá com eles. Vamos decidir o Espírito Santo, vamos decidir quem vai ficar no lugar de Judas. Oraram e já nomearam o apóstolo substituto de Judas. Já era o Espírito Santo agindo na vida do Pedro. Antes do batismo, da unção, porque eles receberam o Espírito Santo. Então essa é a nossa missão. Qual é a tua missão? Cumprir a missão de Jesus. A nossa missão é igual a de Jesus. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Você tem uma missão, querido. Você tem uma missão. Você tem o seu trabalho, você tem a sua atividade, você tem a escola, mas você tem uma missão. Separe um tempo da sua vida, um momento para cuidar da sua missão. E na verdade, querido, é a única missão que vai permanecer. Eu estou acostumado a ver famílias fazendo inventários, filhos se matando, irmãos se matando uns aos outros, por causa de bens. Eu estou acostumado a ver gente que economizou a vida toda, nunca aproveitou nada, não viveu a vida, morreu e deixou os filhos se matando, brigando pelos bens. Jesus disse: buscai não a comida que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna. E a única comida que permanece para a vida eterna, o único trabalho que vai permanecer, é o trabalho para Deus, querido. E eu volto a dizer, isso aqui não é uma igreja, empresa, não. Ninguém está dizendo isso para você. Nós não temos meta aqui. Esse ano nós vamos ganhar 100, 200. Irmão, cadê a tua meta? Quantos tu ganhou? Quem pode? Não tem isso não. Porque o Espírito Santo não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. É por Ele, é pelo poder dEle. Mas Deus tem uma missão sim para nós. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Você pode ver, Ele ministra a paz, Ele dá uma missão e Ele sopra o Espírito Santo sobre eles. Sabe, o sopro do Espírito ali, querido, é o mesmo que Deus fez com Adão, quando Ele criou Adão. Ele pegou Adão do pó da terra, formou Adão e soprou sobre eles o Espírito Santo. Do mesmo jeito, Jesus pegou eles e soprou sobre eles o Espírito Santo. É a restauração, é a restauração da humanidade. Então nós temos uma missão, amém? Eu encaro isso, querido, eu tenho uma missão, meu Deus. Eu quero fazer algo para ti. Não é obrigação, dever, não é religião, é outra coisa, tá entendendo? O religioso, ele faz aquela coisa porque ele tem que fazer, mas ele não tem prazer nisso. A gente tem prazer nisso. Eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em estar aqui. Eu tenho prazer em estar aqui. Eu amo vocês. Eu quero que cada um de vocês cresçam espiritualmente, na sua comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Querido, tem muita gente enganado, querido. O maior engano de hoje, sabe qual é?
O maior engano de hoje é crer que todo mundo vai ser salvo. Você acha que todo mundo vai ser salvo? Ninguém crê mais no inferno, querido. É o mesmo que aconteceu no Éden. O que foi que a serpente falou para Eva? Eva disse: o que é? Por que você não come dessa árvore? Não, o Senhor falou para nós não comermos do fruto dessa árvore, porque no dia que comermos do fruto dessa árvore, certamente morreremos. O Senhor falou isso para nós. Vai haver morte, querido. Vai haver perdidos. O inferno ainda existe. Jesus falou do inferno. Jesus falou do inferno. É real. A coisa que as pessoas menos creem hoje é no inferno. E tem os outros crentes que vivem apavorados com o inferno. É sempre os desvios, querido. Você quer se posicionar bem? Fique no equilíbrio. Porque dos dois lados da pista tem os crentes neuróticos que só pensam no inferno, e tem os crentes que dizem que não creem mais no inferno, nem o mundo crê. Porque a grande mentira do mundo é essa. Tem gente que crê que diabo não existe, demônio não existe, mas eles existem. Quem crê e for condenado, e quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso foi Jesus. Então, é isso, a gente precisa crer. Então Jesus, ele nos deu uma missão. Ele nos deu uma missão, nós temos uma missão. Amém? E olha, quero agora que os irmãos coloquem aí outra passagem. É Lucas 4, 16, 22. Lucas 4, 16. Olha lá. Indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha lá que palavra poderosa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está mostrando aí qual era a missão dele. Olha lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Para quê que Jesus foi ungido? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Próximo. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Próximo. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se todos na sinagoga, tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus disse que essa passagem de Isaías tratava dele, tratava da missão dele. Essa passagem é Isaías 61, fala da missão de Jesus, da missão de Cristo. Amém? Então ele diz, essa passagem se refere à missão dele. Essa é a missão de Jesus: pregar boas novas aos quebrantados de coração, libertar os cativos, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os presos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Outra passagem que tem a missão de Jesus está em Atos dos Apóstolos, querido. Aí, Atos dos Apóstolos 10:38. Olha lá, Atos 10:38. Quando Pedro foi pregar lá na casa de Cornélio, ele disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e com poder, o qual mandou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa é a missão de Jesus. Assim, o Pai enviou ele para isso. E ele nos enviou para isso. Amém, querido? Foi para isso que ele nos enviou. Agora vamos lá, detalhadamente. Agora você vê em todos os pontos, fala de unção. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Jesus foi ungido no dia do batismo dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo, como uma pomba, desceu sobre ele. Jesus foi cheio do Espírito Santo para o deserto. Meu irmão, quem tem o Espírito, tem fome de Deus, tem sede de Deus, ama fazer a obra de Deus. A obra de o amor que ele tem pelo Senhor constrange ele. Ele não sabe ficar sem fazer algo que agrade a Deus. Então, ele recebeu a unção. Agora vamos lá para o texto que Jesus disse que é referente a ele. Para que eu quero isso? Para detalhar a nossa missão. Vamos lá então para Isaías 61, versículo de 1 a 7. Isaías 61, de 1 a 7. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Olha, de novo o Espírito. Nem Jesus poderia fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus. Foi esse texto aí, Isaías 61, que Jesus citou, dizendo que era referente a ele. Ele disse: hoje se cumpriu essa profecia. Qual a profecia? Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E eu quero dizer, querido, o Espírito de Deus está sobre você. Amém? O Espírito de Deus está sobre mim. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você foi ungido pelo Espírito Santo. Amém? Você tem a unção de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? A unção é uma capacitação. Por isso que a gente unge o pastor. A unção é uma capacitação. Ele me ungiu para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados. Para pregar boas notícias aos quebrantados. Uma das nossas missões, querido, é pregar boa notícia. É levar esperança. Sabe qual é a boa notícia? Você pode entregar a sua vida para Jesus. E você vai viver uma nova vida, querido. Vai viver uma nova vida. As pessoas estão cegas. A Bíblia diz que Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Elas estão cegas. Só existe uma vida, só existe o caminho, é Jesus. A coisa mais importante que a gente tem que entregar para a nossa família é Jesus. Jesus é a boa notícia. Em Jesus temos vida eterna. Vida eterna. Eu acho linda aquela canção do Tiesca. Vida eterna em ti eu posso ter, verdadeiro amor eu vou viver. És a porta que eu quero entrar, o caminho que irei andar, tua palavra nunca falhará. Disseste nunca te deixarei, nunca te abandonarei, contigo seguro eu vou ficar. Para onde eu irei? Vida, para onde eu fugirei? Se nos teus braços eu encontrei vida eterna, em ti eu posso ter, verdadeiro amor eu vou viver. És a porta que eu quero entrar, o caminho que irei andar, sua palavra nunca falhará.
Que maravilha! Só Jesus tem isso, querido. Só Jesus. As pessoas podem ter bens, ter riquezas, ter uma paz passageira, mas a verdadeira paz só Jesus pode dar. O grande hinduísta Mahatma Gandhi, ele disse: se eu cresce no inferno, como é escrito nas escrituras bíblicas cristãs, todos os dias eu andaria para salvar o máximo de pessoas que eu pudesse, da minha família, da minha casa, dos meus amigos. O problema é que as pessoas não creem mais, mas somente Cristo, somente em Jesus nós temos a vida eterna. Quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. Amém, querido? Então ele nos enviou para pregar. A boa nova é Jesus. Para quem? Para os quebrantados de coração. Quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Nós temos uma missão: curar as pessoas. Ser bênção na vida das pessoas. É missão, querido. Curar os quebrantados de coração. Proclamar libertação aos cativos. A gente tem que anunciar, querido, em Cristo você já é livre, querido. Gostei, o pastor Eric ministrou aqui, eu tenho ministrado isso. O pecado não terá domínio sobre vós. Vamos parar de ficar pregando prisão, cadeia. Vamos confessar o que Jesus fez. O pecado não terá domínio sobre vós. Você pode vencer o pecado sim, querido. Eu tenho vencido muita coisa na minha vida, ainda tem coisa para vencer. Mas até a unha que eu roí, eu não roio mais unha. Tudo que é vício na minha vida, eu digo, pô, todo que tem um vício se torna um escravo do seu vício, Vício é escravidão, querido. Mas Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele diz: não se submeta de novo ao jugo de escravidão. Tem gente que é livre e volta de novo para a prisão, volta de novo para a cadeia. Mas a boa nova é proclamar libertação. Meu irmão, é possível sim você ser livre de qualquer pecado, qualquer coisa. O pecado não terá domínio sobre vós. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele nos libertou da maldição da lei. Ele nos libertou do império das trevas. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é o cabeça do corpo da igreja. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Para desse negócio de crente. Eu sou pecador. Eu sou um miserável pecador. Eu sou um miserável. Vai ser. Declare a obra de Cristo na sua vida. Eu sou livre. Eu sou livre. Fui liberto. Fui curado. Pelas suas pisaduras eu fui curado. O castigo que nos traz. Livre de tudo. Livre do mal, amém? Esse é o nosso trabalho, proclamar libertação aos cativos, amém? Proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Olha que coisa interessante. Noutra versão diz assim: proclamar libertação aos cativos, e noutra diz pôr em liberdade os cativos. Que diferença é essa? Proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade em algemados. Tem pessoas que basta receber a proclamação: você é livre, meu irmão. A pessoa toma posse e crê: eu sou livre. E vive essa liberdade. Tem outros, sabe como é que é a questão da liberdade? É assim: você está numa cadeia, a porta está aberta, e você diz: você é livre, querido.
A porta está aberta. Mas na sua mente você fica, não, eu estou preso. Não, isso não vai ser, não é assim não. Eu estou preso. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Eu estou sentindo aquilo outro, eu estou preso. Não, querido, você é livre. Saia daí. Ande, caminhe na sua fé, ande na sua fé. Não basta ter fé. A fé, ela tem que estar no coração e na boca. Não basta só falar de fé. Por isso que é muito fácil. Todo mundo diz que é salvo. Mas Jesus disse que nem todo mundo que diz que é salvo. Jesus disse. O Espírito Santo disse na carta de João, ele diz: aquele que diz que me conhece, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, proclamar libertação é dizer, ó, você é livre, cara. Aí você crê, cara, eu sou livre, e você começa a viver a sua liberdade. Tem outros que você tem que pegar ele lá. Aí, tá vendo a cadeia aberta, a porta aberta, o cara está lá, você diz, você é livre, ele vai lá e sai da prisão. Tem outros que você tem que ir lá dentro da prisão, pegar ele, segurar ele e arrastar ele para fora, dizer, olha, tu é livre, cara. Isso é pôr em liberdade os algemados. Aí você, às vezes é isso, você precisa ajudar a pessoa a ser livre, carregar ela. Às vezes a gente precisa carregar as pessoas, até elas aprenderem a andar com seus próprios pés, pôr em liberdade os algemados. Vamos lá. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, está na missão de Jesus apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe qual é o ano aceitável? É o tempo de hoje. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o tempo do arrependimento. As portas da graça ainda estão abertas. É o tempo do perdão. Ainda pode, querido, ainda tem vaga para você. Está aberto, os ingressos ainda estão abertos. A liberdade ainda é possível. Esse é o ano aceitável do Senhor. O Senhor te aceita. Ele quer mudar a tua vida. Entregue sua vida para Ele, entregue sua família para Ele. Ele vai mudar você. Ainda estamos no tempo da graça. Então, apregoar o tempo da graça, o ano aceitável do Senhor. Mas olha o que diz o outro versículo. Próximo. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, e o dia da vingança do nosso Deus. Isso faz parte da pregação também, querido. Isso faz parte da pregação. Vai haver o dia da vingança. Vai haver o dia do juízo. Vai haver o dia, inferno ainda existe, não acabou. Vai haver o dia da vingança, o dia do juízo, faz parte da pregação, o dia da vingança, vai haver. Se eu ficar dizendo que não vai haver, que não tem problema, eu estou enganando as pessoas. Jesus falou sobre o inferno. Eu vi hoje, consultando rapidamente, tem 28 passagens no Novo Testamento falando de inferno, lago de fogo, inferno, segunda morte. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É preciso aceitar Jesus ainda. É preciso nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos era um religioso, cumpria rituais, liturgias, mas isso é necessário nascer de novo. Quem crer e for batizado será salvo, ainda está na Bíblia. Se pecarmos deliberadamente, Hebreus, Novo Testamento, tempo da graça. Se pecarmos deliberadamente, depois de termos tido plena consciência do pecado, já não existe mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectativa de juízo de fogo que há de devorar os adversários. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era condenada na velha aliança. Ele diz, olha querido, isso aqui está no Novo Testamento, isso é nova aliança. Tirem da Bíblia, então mudem a Bíblia, e eu não vou pregar
sobre isso, eu vou dizer que é só amor, 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 amor. Mas está lá, de quanto maior castigo julgai vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e profanar o sangue da aliança com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. É Novo Testamento, querido. Ele diz assim, olha, se no Antigo Testamento, por quebrar aquelas leizinhas lá, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, o cara é condenado, ele disse, quanto maior castigo julgai vós, aquele que desprezar o sangue de Jesus, aquele que tratar o sangue de Jesus como uma liberalização para pecar. Ah, eu tenho uma graça, Jesus morreu por mim, eu posso pecar, porque Jesus já pagou o meu pecado. Não é isso. Ele diz, quanto maior castigo julgai vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Cara, Jesus morreu por você, e você despreza a morte de Jesus. Ah, é de graça, foi de graça para você, mas para ele foi muito sofrimento. Pisar o Filho de Deus, e profanar o sangue, é profanar o sangue da aliança. O sangue foi derramado sobre você, você tem que honrar o sangue, não profanar o sangue. Profanar o sangue é desprezar, desvalorizar, é ser profano, é tratar com malignidade aquilo que foi bênção, que Deus, Jesus derramou o seu sangue. Você pega o sangue de Jesus e está aqui o teu sangue, não importa para mim o teu sangue, e ultrajar o Espírito da graça. Bem, aí o versículo termina assim, bem sabemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso não é Deuteronômio, isso não é Êxodo, isso não é Levítico, isso é Hebreus. Isso é uma carta para a igreja, não é carta para pecador. Ele não está escrevendo isso para pecadores, ele está escrevendo isso para santos. Porque quem profana o sangue é porque é santo, recebeu o sangue. Então, pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Talvez isso seja a causa, querido, de muita mornidão hoje. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, é uma igreja que não se importa com Deus. E olha, Jesus diz assim, eu prefiro um frio, eu prefiro um pecador que nunca se converteu, que é cego, do que um falso crente, eu prefiro, ele disse, antes você fosse quente ou frio, mas como tu és morno, meu irmão, se você beber água morna, água quente você até toma, água gelada você toma, mas se você beber água morna dá vontade de vomitar cheio da minha boca. Está lá na missão de Jesus também, Isaías 61, pregar o dia da vingança do nosso Deus, amém? Essa é a nossa missão, a consolar todos os que choram. Olha lá, a nossa missão, consolar os que choram, consolar. Você notou? Você viu Jesus arrebentando com o pecador? Você viu Jesus arrebentando com o pecador? Quando a prostituta chegava lá, Jesus disse, você é uma prostituta, você é isso e aquilo. Você viu? Você viu Jesus, como Jesus tratou a mulher samaritana? Jesus tratou a mulher samaritana, já tinha 5 maridos, ele nem tocou no assunto com ela, ele ministrou a vida dela. Mas ele disse coisas muito duras para os fariseus, para os que se diziam religiosos. Ele disse, vocês são raça de víbora, foi o João Batista, né? Ele disse, vocês são como catacumbas caiadas, vocês são tudo pintado por dentro, tudo bonitinho, mas vocês por dentro é osso e podridão. Vocês são falsos, disse para os fariseus, vocês são mentirosos, vocês são hipócritas, vocês colocam carga pesada na costa dos outros e vocês não estão nem aí, não fazem nada por isso. Jesus foi duro, querido, Jesus foi duro com os fariseus, tanto que nesse dia dessa pregação dele, quiseram jogar, Jesus chegou e Jesus falou isso e todo mundo ficou,
cara, esse cara, quem é esse aí? Damole fala muito bem sobre isso. Quem é esse aí? Puxa, coloca ele aí para pregar, cara. Esse cara é o cara aí. Quando ele falou que a profecia se cumpriu sobre ele, quem é esse aí? Ele está dizendo que ele é o Messias? Esse não é o José? Foi Nazaré isso. Esse não é o José, filho da Maria? O que ele está se achando? Aí quando ele falou isso, aí no mesmo momento já, esse cara tá. Aí ele começou a atacar. Se for ver lá, né? Começou a atacar os fariseus. Os fariseus. Jesus não era só paz e amor, não. Às vezes ele criticava, sim. Às vezes ele falava. Senão ele não tinha sido morto, querido. Ele foi morto porque ele era uma voz dissonante. Ele era contra a religiosidade. E aí no mesmo instante, quem é esse aí que vem falar da gente? Quem é esse? Pega ele, vamos jogar ele lá no precipício. Vamos jogar ele ali no barranco. Vamos jogar ele ali. De repente mudaram. Por quê? Ao contrário do que muitos... Jesus várias vezes foi crítico. E a pregação que Jesus disse com os fariseus? Vocês dizem que são filhos de Abraão. Vocês são filho do diabo. Vocês são filho do diabo. O diabo é vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio. E vocês estão querendo me matar. Vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Abraão. Palavras duras, querido. Que a gente só não só palavra. Jesus te ama. Meu irmão, eu posso dizer que Jesus te ama. Se você seguir pelo caminho do pecado, você vai colher morte, sofrimento, tristeza e dor. Eu e você, qualquer um de nós. Por isso, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Amém? Próximo. Aí vai lá, eu vou ler, tá? Aqui, ó. É a nossa missão, querido, ó. Consolar todos os que choram, pôr sobre os que se estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados. A gente vê aí um processo, sabia? Olha lá. Jesus, ele está falando o quê? O texto bíblico está falando assim, que Deus ungiu, e ele vai, cuida das pessoas, dos quebrantados, dos que estão de luto, dos que estão sofrendo, dos que estão em pranto, ele cuida deles, e depois, esses caras começam a cuidar de outros, começam a ministrar a vida de outros. Aí olha o que ele diz aí, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus mudou a nossa vida, agora Ele quer que a gente seja instrumento para mudar a vida dos outros, querido. É a nossa missão, mudar a vida dos outros. Amém? Somos carvalho de justiça. Você está vendo que é um processo, ó? O cara chega quebrado. Como foi que eu cheguei para Jesus? Dominado pela bebida. Eu digo que eu era alcoólatra, a menina disse que eu não era, mas eu tinha que beber todo dia, toda sexta-feira, todo dia, todo final de semana, eu virava o final de semana. Mas Ele mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Deus me usou para mudar a vida do Agno, para mudar a vida dos meus irmãos, da maioria dos meus irmãos. Deus me usou para usar. Irmã Raimundinha, uma das primeiras convertidas ali, fazia reunião na frente da casa dela, antes de ter uma igreja. E Eve também não nasceu assim, vamos alugar um lugar, e vamos. Não, começou assim, reunindo o grupo, e aí Deus vai fazer, querido. É porque hoje a empresa não tem mais isso. Pega aí, abre, pega 50 milhões, 300 mil, investe ali, abre, coloca. Contrata a pessoa lá para trabalhar, paga salário para todo mundo, e aí vamos trabalhar, vamos produzir, irmão. Que é a empresa da fé, irmão. Mas o jeito original da fé não era esse não, querido. E nós começamos na casa, lá na casa da minha mãe. Depois fui para a casa do meu cunhado. Depois fizemos uma reunião na frente da casa da Raimundinha. Cresceu. Ah, eu não tenho 1 milhão de discípulos. Não tenho. Mas eu tenho as vidas que Deus me deu. Amém? Sabe lá como é que eu estaria se eu tivesse milhões? Já teria me vendido para o sistema também. Eu estava vendido para o sistema também. Mas eu não estou vendido para o sistema não. Se ficar 10 aqui, 5 aqui, eu fico aqui com os 10 e com os 5. Tem um trabalho para fazer. Quem converte as pessoas não sou eu, é Cristo. Agora, hoje, querido, quem não seguir o padrão do mundo é cancelado. É cancelado. Qual é a tua igreja? A igreja do Evangelho Vivo.
Que igreja é essa, irmão? Nem nunca ouvi falar. Eu conheço a Assembleia de Deus. Esses dias eu estava lá no fórum, aí tive a senhora lá se lamentando. Ai, porque o meu filho morreu, não sei o que, doutor e tal, isso. Meu filho morreu, a senhora se lamentando lá. Aí tinha outra do lado, era eu, dois advogados, outro advogado e mais duas senhoras lá. Aí a outra senhora, irmã lá, né, disse: qual é a tua igreja? Aí ela disse: minha igreja é, vou nem dizer, aquela, sabe? Aí ela disse: por que tu não fala com o teu pastor, rapaz, para pedir uma ajuda dele, para pedir uma ajuda da igreja para ti? Aí ela disse: não, eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu não creio em homens. Aí, beleza, aí eu falei lá, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou pastor não, querido, que eu sou cristão, que eu sou crente. Não tenho vergonha de dizer por aí não, eu sou pastor também. Qual é a sua igreja, irmão? Igreja do Evangelho Vivo. Eu não conheço não. Eu sei que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, é a primeira igreja do Brasil, ela disse. A primeira igreja evangélica do Brasil. Eu digo: não, a senhora não conhece a história da igreja. A primeira igreja veio no tempo da França, da Reforma. Os huguenotes, metodistas, luteranos, wesleyanos, vieram bem antes. Batistas, vieram bem antes. Mas é isso, hoje, igreja é status, querido. O Zé Roberto me fala aí o que ele é assediado. Irmão, qual é a tua igreja? Não, minha igreja é a igreja evangélica. Não, irmão, vem pra cá, então, não sei o quê. Então, é tudo negócio, meu amigo. Cara, e eu não gosto de falar nisso, sabe? Porque eu amo igreja. Eu não sou do desigrejado. É importante congregar, é importante você ter uma igreja, querido. Mas sabe, às vezes me dá nojo da coisa humanizada, sabe? Me dá nojo. E aí eu digo como Jeremias, fica difícil se calar e não falar nada. Amém, queridos? Porque Deus nos deu uma missão. Então não importa se tu ganhar 1, 2, 3, 4, tem meta não. Ninguém estabeleceu meta para o crente não. Esse é o mover do Espírito. O que tu tem é que buscar a Deus, ser cheio do Espírito Santo, amar as coisas de Deus. E aí Deus, o Jones do mesmo jeito, assediado. Ninguém quer ficar numa igreja pequena não, irmão. A gente quer uma igreja bonitona, de LED, tal. Mas para mim não interessa, eu vou cuidar fazendo a obra de Deus, da maneira que Deus condicionar e permitir. Amém, querido? Então, é isso. Vamos lá, onde é que nós estamos? Mas o objetivo de Deus é esse, nos transformar em carvalhos de justiça. Você vê aí no texto que há um tratamento, uma cura. Depois esses que são curados passam a ser usados. Olha lá, viu? Pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Para quê? Para transformar essas pessoas em árvores de justiça. Aquele que estava quebrado agora se transformou num carvalho. Sabe o que é um carvalho? Uma árvore forte. Carvalho de justiça. Querido, hoje é isso também. Hoje é a indústria da fé. Ensina crente, ai, o meu discipulador não me ligou hoje. Ai, eu não estou recebendo. Não tem isso, querido. É tu, Deus. Seja um crente vitorioso, vencedor. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Não dependa de homens, de pessoas. Porque se você depende de pessoas, olha, o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós não precisamos mais de mestre, não. O Espírito Santo falará por vós. O Espírito Santo lhe guiará em toda a verdade. Eu não estou desonrando a liderança. Não, liderança é importante, faz parte. Mas você tem que... Para de ser dependente. Tem alguém dizendo: oi, bonito, o que você tem, meu bebê? Vai ser sempre bebê. 10 anos bebê, 20 anos bebê, 30 anos bebê. Cresce, meu irmão. Amém, querido? Cresce. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Cresce. Tem que crescer. Se transforma num carvalho de justiça. Olha lá, plantados pelo Senhor para a sua glória. E o próximo lá, vou já terminar, queridos, já terminar. Olha lá, lembra os caras que eram quebrados, que estavam de luto, que estavam derrotados? Agora, olha o que eles farão.
edificarão os lugares antigamente assolados. A família do Agno era uma família assolada, ele deu testemunho aqui. Era uma família assolada. O pai se separou da mãe. O pai, na época, era usuário de drogas. Levou ele para as drogas de uma forma indireta. Mas hoje, olha para a descendência do Agno. Uma família restaurada. Eu me apaixono pelos meninos, pela Esté, pelo Davi. Mano, e a gente tem que falar dos nossos filhos mesmo, que é a nossa experiência. Eu vou falar da experiência dos outros, eu vou falar da minha experiência. Cada um fala da sua experiência. Não quer dizer que os meus filhos, que os filhos do Agno são os melhores, são os únicos, não. Mas a gente tem que falar da nossa experiência. Família do Jonatas aí, os filhos abençoados. Então, faça da sua família também uma família abençoada. Amém, querido? Claro, não depende só de você não, né? Pelos pais, tem muita gente de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que os filhos estão desviados. Não quer dizer que porque teu filho tem problema, a culpa é tua, não. Tudo tem o tempo de Deus, o momento de Deus, a sabedoria de Deus, mas faça de tudo enquanto dá, querido. Enquanto teu filho te ouve, enquanto teu filho está em casa, enquanto tem controle sobre ele, faça de tudo para ministrar sobre ele a palavra de Deus, para que ele tenha o temor do Senhor, para que ele tenha a vida de Deus, porque aí depois não vai precisar você estar vigiando ele tem o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, amém? E aí olha lá, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quero citar, vai procurar a família lá, a descendência, a nossa descendência, né? A minha família mesmo, querido. A gente se reunia no domingo, era todo mundo enchendo a cara, todo mundo bebendo, e a minha mãe chorando, e a gente brigando uns com os outros, né? E a gente brigando. Olha, minha família restaurada, meu irmão Deusimar, meu irmão Francisco que é pastor, meus irmãos, quase todos os meus irmãos estão, famílias restauradas, gerações restauradas, isso resultado o quê? Olha aí, da obra de Deus, de geração em geração, eram destruídas de geração em geração. Próximo, aquilo que o pastor Agno estava falando. Olha, você pode ajudar a obra de Deus de diversas maneiras, querido. É verdade, tem gente que não tem tempo. Não tem tempo para ser um missionário, para pregar, para fazer isso, mas ele ajuda financeiramente. Olha o que Jesus está dizendo aí, olha, nesse texto. Ó. Estranhos apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Está vendo isso aí? Ele está dizendo que Deus vai levantar pessoas que vai cuidar deles, que vai apacentar, que vai ajudar, que vai alimentar, que vai contribuir. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Próximo. Ele está falando isso. Que Deus, querido, Deus ele dá a missão, ele dá a capacitação. Somos uma igreja aqui. Nunca faltou recurso para essa igreja. Nunca deixamos de pagar nada. Nunca ficamos devendo água, luz, telefone. Compramos um terreno, que hoje o nosso terreno deve estar avaliado 400, 500 mil reais, aquele terreno ali, não sei. Mais ou menos isso, Júnior? 400, 500 mil, 400 mil aquele terreno ali da Águas Claras. Compramos aqui, ó, esse povo aqui, ó. 400 mil reais. Terreno de esquina ali. Deus vai dar provisões. Deus vai levantar pessoas aqui, mas aí ele fala lá, estrangeiros se apresentarão, pessoas, aqui tem gente que contribui para a igreja que eu nem conheço, querido, tem amigos do pastor Eric, tem amigos da gente que contribuem para cá, sem a gente nem saber, porque Deus levanta o recurso, Deus levanta, estrangeiros se apresentarão para apacentar os vossos rebanhos. Agora olha lá, mas vós, diga para o seu irmão, mas você, olha, aponte assim para ele mesmo. Mas você será chamado sacerdote ou sacerdotisa do Senhor. Vos chamarão de ministros do nosso Deus.
Olha lá, cara, o cara que estava quebrado, arrebentado, bêbado, isso, aquilo, perdido, agora é chamado sacerdote do Senhor, ministros do nosso Deus, cara. Em lugar da vergonha que tinha, terão dupla honra. Dupla honra. Não é maravilhoso a obra de Deus que Deus faz? Mas vai ser chamado sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Olha lá essa promessa: comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Querido, Deus abençoa quem faz a obra de Deus, querido. Deus abençoa quem faz a obra de Deus. Meu irmão, o GC é uma bênção, querido. O GC é a sua igreja, querido. É o seu pastoreio. Separe um tempo para ministrar a vida de pessoas. É uma grande bênção. Eu falei com a minha irmã, o GC é uma bênção para a pessoa que faz, cara. Meu irmão, tem bênção fazer a obra de Deus. Olha o que ele diz ali, ó: comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriarei. Deus provê, querido. Deus provê. Eu abandonei um trabalho, eu entreguei para Cristo um trabalho de alto nível, procurador federal, e eu era do tempo antes do Fernando Henrique Cardoso. Se eu me aposentasse, recebia valores integrais. Se eu morresse, minha esposa recebia o mesmo valor que eu recebia na ativa. Eu entreguei tudo isso para Deus, por causa de uma igrejinha pequena, querido. Uma igrejinha pequena, não era uma mega igreja, era uma igrejinha pequena, querido. Meus colegas hoje ganham 30 mil reais por mês, líquido. Eu já estaria próximo da aposentadoria, porque eu era bem antigo. Mas, querido, tenho certeza que eu estou melhor do que se estivesse lá. Eu tenho colegas que morreram de infarto, e Deus tem me mantido até aqui. Deus tem me dado condições de vir aqui, querido, para fazer essas viagens. É grana, querido. Deus tem me dado condições de vir aqui, voltar, vir, voltar, vir. Você sabe aí quanto é que está a passagem aérea, né? Essa igreja é bênção na minha vida. Essa igreja é bênção na minha vida. Eu amo essa igreja, eu amo vocês, querido. Eu fico muito feliz aqui, meu irmão Ianês está aqui, minha irmã Raimunda está aqui. Nasceram na igreja, nasceram com a gente. São os primeiros aí, a Rai Queiroz. Eu tenho prazer de estar aqui. Eu sei que tem bênção em fazer a obra de Deus, em servir a Deus. Amém, querido? Essa é a nossa missão. E nós vamos ter um encontro com Deus. Amém? E nós vamos restaurar, resgatar os GCs. Porque o melhor lugar para ganhar é no GC. E vamos levar discípulos para o encontro. Amém? Quem vai levar discípulo para o encontro? Eu quero levar também. Eu quero levar. Já pensei em alguns aí que eu quero levar. Amém? Vamos fazer a obra de Deus, irmão. Quando você cuida dos outros. Para terminar mesmo, Isaías 58. Isaías 58 aí, meu irmão, para terminar, agora é. Clama a plenos pulmões, olha aí, clama a plenos pulmões, enche a boca, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Sabe, isso aí é um convite para Jesus. Diz: ó, vocês têm pecados, só tem uma solução para o pecado do homem: Jesus. Próximo. Mesmo nesse estado, ainda me procuro dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Ele está falando aí, sabe de quê? De um povo que é religioso, que busca a Deus, mas não tem frutos. Que diz que busca a Deus, que faz até jejum, mas não tem frutos. Ele diz: vocês quando fazem jejum para brigar, faz jejum para... não tem frutos, porque não cuida de vidas. Olha lá o próximo.
dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Olha lá, ele está falando de um povo egoísta, que só quer cuidar dos seus interesses, só quer cuidar da sua vida. Hoje tem muita gente na igreja que só vem para a igreja para receber a bênção, porque eu quero a minha bênção. É o culto da bênção financeira, é o culto da bênção amorosa, é o culto da bênção não sei o quê, é só bênção, querido. E nós não fomos chamados para bênção. A bênção existe sim, mas nós fomos chamados para entregar a nossa vida. Vamos para o próximo. Não. Eis que jejuais para contendas e rixas, para feridas com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ele está falando de religiosidade. Mas você vai para a igreja, você faz as coisas, mas você não tem vida com Deus. É só uma aparência. Olha lá. Próximo. Seria esse o jejum que escolhi? Olha lá, ele está dizendo o jejum. Não é este o jejum que escolhi. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estende debaixo de 5 panos de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum, e dia aceitava o Senhor? Querido, quando a gente jejua, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando a gente jejua para se consagrar, para buscar Deus. Só o jejum não é uma mágica, não. Jejum é para se consagrar. O jejum é uma maneira de detonar a nossa carne, para que o nosso espírito se fortaleça. Não adianta o jejum, aí eu vou fazer jejum de 30 dias e estou brigando com a mãe, estou brigando com o pai, estou brigando com a minha esposa, estou brigando com todo mundo, é uma briga, é só o jejum, só o jejum é um jejum que não produz nada. Ele está dizendo aí, ó, chamarias tu isso jejum de dia aceitável ao Senhor? Agora olha lá, próximo. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Próximo. Porventura não é também que reparta o teu pão com faminto, recolhe em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Já aconteceu com você? Alguém ligar assim para ti? Ih, cara, já vem, esse aí já vai me pedir alguma coisa, já vai fazer uma... Não estou não, saí. Quando acontece uma coisa dessa comigo, alguém, eu digo, cara, eu me lembro desse texto aí, não te escondas do teu semelhante. Se alguém procurar ajuda de ti, querido, ajuda, porque foi Deus que enviou essa pessoa para te cuidar, para te abençoar, para te ministrar. Não te escondas do teu semelhante. Próximo. Então, olha lá, ele está dizendo, quando você cuida dos outros, eu gosto muito desse texto, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ele disse, ó, quando tu ajuda o faminto, quando tu cuida do que está preso, quando tu cuida das pessoas, quando ele fala de pão também, mas pão também é alimento espiritual, é encorajamento, ele diz, quando a gente faz isso, a tua cura brotará sem detença. Cara, o cara estava doente também, ele também estava com problema. Se você for esperar não ter problema para cuidar dos outros, você nunca vai cuidar de ninguém, porque sempre vai ter problema, e a principal estratégia do diabo é nos paralisar com problemas. Aí você vai dizer, não, eu estou cuidando aqui da minha vida, não vou poder cuidar dos outros. Mas ele diz, a tua cura brotará sem detença, o Senhor irá diante de ti, o Senhor te fartará até em lugares áridos, serás como um manancial cujas águas jamais faltam. Tem bênção, querido, servir a Deus, agradar a Deus, amém? Fica de pé em nome de Jesus, agora terminou.